Olá, ouvintes da Rádio UVA. Está começando agora o segundo debate do ano, com o tema sobre a intervenção do Estado na propaganda. A Rádio UVA trouxe o Eduardo Bianchi, que é professor da Universidade Veiga de Almeida de Comunicação Social, doutor em Comunicação, com estágio de doutorado sanduíche na França. O tema dele foi voltado para a diversidade. Boa noite. A gente também trouxe o Júlio, que também é professor de Publicidade e Propaganda aqui na Veiga, faz parte do núcleo docente estruturante do Campus Barra e ele atua com planejamento e criação de campanhas publicitárias e promocionais. E ele se dedicou à pesquisa das identidades étnico-raciais na propaganda brasileira. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. A gente vai falar hoje sobre a propaganda do Banco do Brasil, que foi veiculada no início de abril e um tempo depois, no final do mês, foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Daí a gente vai falar com eles dois para saber como isso vai refletir no mercado publicitário. Primeiro eu gostaria que o Júlio explicasse por que o presidente não poderia ter feito isso. No Brasil, foi criado no fim do regime militar, mais precisamente no ano de 1980, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que é o CONAR, que existe até hoje, e ele foi criado no momento em que o governo federal estava pensando em sancionar uma lei que previa a censura de todas as campanhas publicitárias. O que na prática, operacionalmente, seria muito complicado, porque as propagandas que são veiculadas, já naquela época era assim, não são só no nível nacional, né? Tem as retransmissoras locais que têm propagandas que só veiculam ali. Então, precisaria haver sensores para observar e assistir, né, previamente esses comerciais em cada retransmissora de cada rede de TV no Brasil. Rede Globo, Bandeirantes, SBT, enfim. Então, antecipando-se a isso, a essa tendência, a esse risco, alguns publicitários encabeçados pelo Petrônio Correia, se não me engano, que já morreu, né, há mais ou menos 5 anos, que foi o primeiro presidente do CONAR, eles fizeram um projeto, se reuniram e fizeram um projeto do CONAR, foram até Brasília para apresentar ao governo essa proposta de criação do CONAR, que seria um conselho, e é um conselho formado por representantes de profissionais que atuam nas agências de propaganda, nos veículos de comunicação e nas empresas anunciantes também. Por isso que é de autorregulamentação, porque são pessoas do métier, do meio, então são pessoas que entendem do assunto, né? E é um conselho com mais ou menos 100 pessoas que têm direito a voto, tem um presidente, enfim, e que observam o que é ético e o que não é ético. Tem essa questão do CONAR para observar o que pode em termos de ética, né, de respeito à população, aos segmentos que estão representados, ao público em geral, à sociedade, e também tem a questão da própria empresa, dos interesses da empresa, né? Uma campanha pode não estar eticamente errada, né, ou incorreta, não ter nenhum problema ético, mas não está atendendo aos interesses dela. Então, no caso do Banco do Brasil, por exemplo, que é o case que está se colocando aqui, não se trata de uma estatal, é uma empresa de economia mista. Portanto, há a figura dos acionistas. A campanha não é uma campanha do governo federal, portanto, a figura do presidente, por mais importante que seja, o cargo máximo ocupado no país, aquele que está regendo a nação, que está no comando da nação, isso não quer dizer que ele possa gerenciar tudo, né, que se veicula no Brasil em termos de propaganda, ou que a opinião dele, ou a ideologia dele, ou as preferências dele podem conduzir essas decisões. Então, se é uma empresa de economia mista, ela está no mercado de ações, né? E aí o que acontece? Existem pessoas lá dentro. Primeiro, a campanha surge de um job, né? Um pedido de trabalho para criar essa campanha, que é fruto também de pesquisa. Então, há um briefing, há um pedido de trabalho, e pelo que eu fiquei sabendo, o objetivo principal era conseguir fazer com que o Banco do Brasil conquistasse uma posição melhor, uma fatia de mercado melhor nesse segmento de jovens que já estão habilitados para abrir a sua primeira conta corrente. Portanto, baseado na própria concorrência, na forma de posicionamento das marcas concorrentes que estavam melhor colocadas, a figura do público-alvo, né, que seriam esses jovens brasileiros, foram representados de diversas formas, porque a sociedade brasileira é pluricultural, é diversificada, principalmente os jovens. Não é só a questão de personalidade, né, e etnia, questão de orientação sexual, a questão do estilo de vida, o lifestyle. Então, a sociedade é dividida em diversas tribos, né? Nós não somos um rebanho
unificado, padronizado. Portanto, independentemente da figura do presidente ser uma figura de autoridade, né, isso não o habilita a cometer esse tipo de ingerência, a decidir por um impulso, julgando que estava sendo usada verba pública para a campanha, tirá-la do ar e também optar pela demissão do diretor de marketing que aprovou a campanha, mas que não foi fruto da ideia dele ou de ideologia. Não é assim que funciona a propaganda. A propaganda não é alinhada ideologicamente pelos seus criadores, não é alinhada com a ideologia dos seus criadores, e sim com estratégias que são fruto de pesquisa e têm que estar alinhadas com a personalidade, as necessidades, desejos, expectativas, anseios do público-alvo, ou seja, representar a identidade desse público-alvo que se quer atingir estrategicamente. Então é assim que eu vejo. Não sei a opinião do meu colega. Não, eu concordo com o Júlio. Só para acrescentar alguns pontos, porque ele foi bastante completo na análise. Quando o CONAR foi criado, né, no final dos anos 70, início dos anos 80, a proposta foi apresentada para o governo militar. Foi aceito pelo governo militar que a publicidade tivesse um órgão que fizesse a autorregulação. Ou seja, que o Estado permitiu, de alguma forma, e delegou ao próprio profissional da área criar um código onde ele tivesse suas regras, seus princípios, e a partir dessas regras e princípios, a publicidade seria analisada pós-veiculação, para ver se ela feriu algum desses princípios éticos do CONAR. Vale destacar que isso foi feito na época da ditadura militar, do governo militar. Qualquer relação com isso tem a ver. Por quê? Porque a publicidade estava com receio de passar pelas mesmas questões que o jornalismo estava passando, que era a censura prévia. Sim. Né? Então não dá para, com medo que o próprio trabalho publicitário fosse tolhido por pessoas que não eram capacitadas para fazer esse tipo de análise, esse tipo de observação, esses publicitários se reuniram e criaram o código. O que é muito estranho, me parece muito estranho, é um posicionamento de um governante que se coloca como liberal, se posiciona dentro de uma perspectiva do capitalismo liberal, neoliberal, como ele gosta de falar, e faz uma interferência sobre um banco. Qual é o objetivo do banco? Como qualquer outro. Mesmo que fosse um banco 100% estatal, é ter lucro. Sim. O banco funciona dessa perspectiva. Então, principalmente num banco onde tem ações que não são do Estado. É uma economia mista. Então, tem pessoas que estão ali investindo seu capital na expectativa de ter algum tipo de lucro. Nesse tipo de interferência, o investidor olha para uma situação como essa e observa. Gente, qual é o contexto? Por que há uma interferência? Se essa peça foi, como o Júlio falou, colocou bem, foi feita uma pesquisa, foi feita uma análise de um contexto social, cultural, político, mercadológico. Por que uma interferência? E é óbvio que isso pega muito mal para a empresa, pega mal para o governo, mas principalmente que tipo de outras ações o governo vai achar que pode ter sobre as economias mistas. Né? E principalmente, isso pode começar, as empresas privadas também ficam com receio. Isso começa com uma interferência numa questão público-privada, uma parceria, né, dessa economia mista, e as empresas privadas. Elas vão ter liberdade para falar o que querem? No primeiro momento, ele diz que sim. Esse foi o posicionamento do presidente. Porque ele acredita que, como ele escolheu o presidente do Banco do Brasil, ele tem direito de fazer a interferência sobre os processos e a imagem que o banco vai ter na sociedade. Só que não é bem assim. O presidente do Banco do Brasil não representa o governo do Brasil. E apenas o governo do Brasil. Ele representa todo, inclusive uma sociedade. Porque essa é a função da publicidade. Falar da diversidade, mostrar a diversidade, que é constitucional. Por isso que o nome é Banco do Brasil e não Banco da Presidência do Brasil. Né? Eu queria aproveitar esse gancho do que você falou e saber como vocês acham que isso vai afetar o mercado da publicidade. Vocês acham que vai ter menos gente tentando abordar esse tipo de público? Olha, eu acredito que empresas públicas, talvez. Porque, enfim, como o Júlio levantou, uma pessoa perdeu seu cargo por ter aprovado essa campanha. Agora, numa empresa privada, no momento eu não acho que alguém vá ficar com receio disso. Pelo contrário, a gente tem observado uma tendência contemporânea nos últimos anos, onde tem se valorizado a diversidade própria do nosso tempo. Eu acho que a gente tem um Estado, até então, seguro para a diversidade se evidenciar, que vem militando, batalhando para se evidenciar na sociedade, buscando que as suas representações sociais sejam cada vez mais claras e cada vez mais próximas da realidade dessas pessoas, ao mesmo tempo que haja representatividade, que não existia.
A representatividade é a pessoa olhar para uma peça e se perceber ali. Perceber que tem uma narrativa conversando com ela, dialogando com ela. E se essa narrativa ela for plausível, for próximo da realidade dela, existe uma representação. A pessoa se sente efetivamente representada. São várias questões, né, que a gente tem que pensar a partir da questão da representação, da representatividade. A representação enquanto pensamento a ser trabalhado é a construção de pensar o sujeito no mundo, as pessoas no mundo, pensar as identidades sociais, as identidades culturais, pensar a própria diversidade, né? Muito mais do que pensar a diferença, é pensar a diversidade porque ela é relacional. A diferença, você reconhece que tem pessoas diferentes com você, não quer dizer que você está tendo algum tipo de relação. Na diversidade, a gente pensa pelo viés muito mais da relação intercultural. E eu acho que a gente vive num país onde as culturas, elas se atravessam, se transformam. E ainda bem que se transformam, né? Porque é na transformação que muda que a gente pode pensar em um desenvolvimento social, onde as pessoas estão buscando suas cidadanias nas formas de se ver no mundo. Os grupos minoritários vêm lutando e batalhando muito para que se sintam representados, efetivamente representados. A publicidade, durante muitos anos, buscou utilizar a imagem da mulher. Mas que tipo de mulher que era representada? Será que essas mulheres hoje querem ser representadas apenas lá com um biquíni, a bunda de fora? Não mais, né? Elas buscam uma imagem que mostra a diversidade dos corpos, a diversidade dos estilos de vida, a diversidade das estéticas, das apresentações no mundo. Então, não é só um tipo específico de mulher, mesmo porque são muitas mulheres no mundo. Sim. A mesma coisa vai acontecer com a comunidade LGBTQIA+, né, e esse mais é fundamental para a gente ver o número cada vez mais plural de comportamentos, de identidades e de sexualidades, e o que vai atribuir junto com isso uma infinidade de estilos de vida, ou seja, a forma das pessoas se colocarem no mundo, se perceberem no mundo, como elas querem ser reconhecidas pelos outros, da mesma forma que a comunidade negra militando cada vez mais para que eles tenham papéis protagonistas na mídia de modo geral, não só na publicidade, mas na mídia como um todo. Eu acho que é fundamental a gente pensar a publicidade pelo caminho da sua função social. Sim. Júlio, você tem alguma coisa a dizer? Bom, concordo com tudo que ele disse, está perfeita a colocação dele. Só queria fazer uma observação que foi o discurso do presidente em seguida a essa decisão. Quando foi questionado, né, ele disse que a propaganda não refletia a linha dele, a linha ideológica dele, e que a linha dele refletia a linha da maioria da população que supostamente foram os eleitores dele. Ora, mas uma democracia, ela não vislumbra, ela não atende, ela não contempla só as vozes da maioria. É um governo para todos, sim, inclusive as minorias. E mesmo assim, por exemplo, a questão étnico-racial, a população negra, né, afrodescendente, negra e mestiça no Brasil, é pelo menos a metade da população, segundo dados do IBGE, ou já até mesmo ultrapassou isso, né? Sim. Esse contingente. Então, não estamos falando só de minorias, estamos falando da realidade. Apesar de que, como eu falei, a propaganda nem sempre ela visa representar a maioria, depende do público-alvo que ela está representando, com quem ela vai dialogar, como ele falou. Então, pode ser uma campanha voltada para uma elite, um produto uma marca que vai atender a uma minoria, e aí ela vai deformar a representatividade desse público-alvo, porque é uma minoria, ou vai ser vetada. Então, não é essa a lógica do mercado. O Brasil é uma sociedade de consumo também. Enfim, essa questão ideológica não pode ser a régua para ditar o que vai ser veiculado, o que não vai ser, mesmo em se tratando de propagandas de estatais, de campanhas do governo. Não é para agradar a maioria. Nenhum presidente foi eleito no Brasil com totalidade dos votos. E isso não dá o direito de nenhum governante de, ao governar, de tomar decisões, pensar só na maioria, nos seus eleitores, naqueles que o elegeram. Não é assim que se governa um país. Enfim, e como ele colocou muito bem, existem órgãos que regulam o que é ético, o que fere a ética na propaganda brasileira, como o CONAR. Existe também a Associação Brasileira de Propaganda, a ABP, o SEMP, que foi criado pelo mesmo publicitário que criou o CONAR, que é o Conselho Executivo de Normas Padrão, que ajuda a adequar, a alinhar a questão da competitividade entre os anunciantes a um padrão de postura do anunciante nos veículos de comunicação. E os veículos, então, há um acordo entre as agências, os veículos de comunicação e os próprios anunciantes para que a ética seja mantida como critério
principal na comunicação que se vai veicular para falar com a população, apresentar, os anunciantes apresentarem seus produtos, marcas, etc., e falar com seus públicos. Então, isso me preocupa, se esse critério de representar a maioria passar a ser usado como regra para decidir, para definir o que é bom e o que não é bom de ser veiculado no Brasil, mesmo em termos de propagandas governamentais, que ele alegou, por exemplo, que a verba pública tem que ser usada, então, para agradar a maioria, então tem que ser alinhada com a ideologia do governo federal, que todos conhecem, segundo as próprias palavras do presidente. Dando continuidade a esse assunto, né? Porque às vezes parece que ainda estamos em campanha, né, Júlio? Na época da campanha eleitoral, o presidente falava que a minoria tinha que se curvar à maioria. Ele só nunca especificou exatamente de que maioria e que minoria que ele estava falando. Os eleitores, as pessoas que votaram nele, foram a maioria do povo que decidiu ir às urnas. Sim. Uma boa parcela da população não foi às urnas. E uma outra parcela não votou nele. Numericamente, se esse for o critério, ele não tem a maioria do apoio da população. Porque ele não representa essa maioria da população. Sim. Num contexto de análise social e político, a gente vai, numericamente, a gente pode somar o número de eleitores que não decidiram não votar, por uma questão política, posicionamento político, os que votaram no candidato concorrente, as pessoas que votaram no presidente, mas não por ele, mas contra um outro partido, uma outra ideologia, um outro posicionamento. Então, essa maioria dele é uma minoria. Como o Júlio falou, o número de pessoas da população brasileira, né, de cidadãos brasileiros, negros, pretos e pardos, ele ultrapassa os 50%. Sim. Né? E essas pessoas estavam representadas na propaganda do Banco do Brasil. Tinham pessoas jovens que fazem parte da população brasileira. Tinham jovens brancos, tinham jovens negros, tinham jovens que estavam representados, tinham pessoas que tinham um estilo de vida jovem, mas que na carteira de identidade não eram jovens. Tinham pessoas com outras identidades, aparentemente, e a gente tem que fazer uma análise só pelas imagens de sexualidade diversa, múltipla. Não dá para a gente pensar numa sociedade brasileira mais dentro da tríade da modernidade, gênero, etnia e classe social, onde o homem branco e heterossexual determina o que os outros vestem, usam ou devem se comportar. O Estado brasileiro ele tem uma Constituição, a Constituição fala em valorizar a diversidade do povo brasileiro. Não dá para um governante desconsiderar o que a nossa Carta Maior, nossa Carta Magna, a Constituição Brasileira, determina. Né? Ele não está acima da Carta. A ideologia dele não pode sobrepor o que a Constituição Brasileira diz. Então, ele pode ter a ideologia dele, ele pode ter as crenças dele, só que nós temos um órgão para regular a propaganda, a publicidade brasileira, e, principalmente, a gente tem que analisar os contextos sociais. Ele governa para uma sociedade muito complexa, de um país de tamanho continental, que tem diversidade cultural, diversidade racial e que ainda é muito penoso para uma boa parcela da população que não tem privilégios, pelo contrário, é subtraído delas qualquer tipo de privilégio em detrimento desse tipo de narrativa e posicionamento, que quer manter uma estrutura social onde a população negra não tem a voz, a população LGBT não tem a voz, onde a mulher continue performando os papéis que foram atribuídos secularmente para elas, ou seja, que ela não tem a voz. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta também para vocês, aproveitando esse gancho do Bianchi. Se tem como demandar um certo tipo de propaganda. Por exemplo, o Bianchi falou que tem que representar a maioria da população, que é o que o Bolsonaro acha que é a minoria. Tem como as pessoas procurarem algum órgão, algum jeito de pressionar a mídia a fazer propagandas representativas? Bom, o CONAR ele regula o que é ético e o que não é, e ele não decide de forma impulsiva. Primeiro, eu já fui alvo do CONAR. Quando eu sofri digamos assim, uma ação do CONAR, uma campanha que eu fiz nos anos 90, quando eu era estagiário numa pequena agência, não cometi nenhum crime ético, né? Nenhuma ação antiética. E eu, inclusive, avisei ao anunciante, que era uma pequena empresa, né, que atuava no segmento de telefonia, e no momento em que a Telerge, que era a empresa estatal do estado do Rio de Janeiro, no segmento de telefonia, estava se afastando, planejando se afastar
abrir o mercado de prestação de serviços na área telefônica, de instalação e manutenção de linhas telefônicas corporativas para as empresas privadas e estava, então, licenciando, abrindo essa possibilidade para empresas que fossem habilitadas. E esse cliente, esse anunciante lá da agência onde eu estagiava, onde eu trabalhava como redator, tinha esse documento, essa licença, e teve interesse de anunciar isso quando ele foi habilitado, para conhecimento do seu público-alvo, que eram outras empresas. Então fez anúncio do Jornal Globo, no JB, Jornal do Brasil, na época, e ele avisou o atendimento que ele queria que aparecesse no anúncio a palavra Telerge, o nome da Telerge. Uhum. Então, quando o atendimento falou comigo, eu disse, mas a Telerge foi notificada, vai ser avisada, vão consultar, pedir autorização para usar o nome dela, que mesmo que não esteja falando mal dela, tem que ter conhecimento prévio essa autorização. Não, ele não quer que fale, ele se garante. Eu avisei que ia dar problema e deu. A chamada do anúncio dizia assim, a Telerge nos deu licença para cuidar da sua empresa. Era um jogo de palavras e vinha logo abaixo um corpo de texto explicando que licença era essa, né? Que era, como eu expliquei, atuar no mercado privado de serviços telefônicos corporativos no estado do Rio de Janeiro. E aquela empresa, que era anunciante, esclarecia que ela estava habilitada para isso, que tinha sido considerada apta pela Telerge. Ainda assim, após alguns dias de veiculação, a Telerge entrou em contato lá com a agência, falou comigo e perguntou, queria só saber se alguém tinha consultado, pedido autorização. Disse que não. Aí eles desligaram. Alguns dias depois nós recebemos se chama representação, uma notificação do CONAR. O veículo também é notificado e o anunciante também sobre a reclamação, a queixa, no caso da Telerge, que é uma empresa. Então, naquela situação, era uma empresa, mas pode ser também um cidadão comum, né? Uma pessoa física. E aí o CONAR dá um tempo, dá alguns dias para a agência que foi notificada, para o anunciante, se defender daquilo. Então, há um exercício democrático ali, são ouvidas ambas as partes. E nós nos defendemos usando o dicionário Aurélio, mostrando que um dos sentidos da palavra licença, que estava claro ali pelo contexto do anúncio, era justamente o documento, a licença, a autorização, o preto no branco, o documento legal que a empresa tinha e que foi emitida pela Telerge, com aval da Telerge, para ela cuidar de outras empresas no sentido de prestar aquele tipo de serviço que a Telerge estava deixando de prestar. Então, o CONAR acatou a nossa defesa e a Telerge teve que aceitar que o nome dela continuasse sendo veiculado, né, nos anúncios de uma empresa muito pequena, muito menor, né, que era o cliente lá da agência. Portanto, tanto pessoas físicas, grandes empresas ou concorrentes dos anunciantes, como pessoas comuns, pessoas jurídicas que eu estava falando, empresas, mas pessoas físicas também, cidadãos, consumidores, que vejam algo errado em termos éticos, né? Ou se sintam agredidos ou desrespeitados como cidadãos, como uma categoria de uma tribo que ele represente, uma classe de pessoas que ele representa, sejam mulheres, sejam afrodescendentes, seja a população LGBT, evangélicos, católicos, seja por qualquer característica da pessoa, ela se sinta desrespeitada, ela tem todo o direito de entrar em contato com o CONAR. Lá no site tem os canais para que isso possa ser feito e reclamar. E o CONAR vai se reunir, vai julgar e vai avaliar aquela queixa e julgar como procedente ou não. Se julgar como procedente, ela vai notificar o anunciante, os veículos que estão publicando, que estão veiculando aquela campanha, aquela propaganda, e também a agência de propaganda, que são o tripé, né, digamos assim, para que a campanha seja colocada no ar. E aí, caso a defesa, né, a argumentação do anunciante não seja suficiente para justificar aquilo, não convença, então eles dão, inclusive, em alguns casos, a opção daquela propaganda, daquela campanha ser ajustada, ser refeita, então ser tirada de veiculação. Portanto, é bastante democrático e é bem acessível a qualquer pessoa, mas há critérios para isso, porque há o código, como o Eduardo falou, Código de Autorregulamentação Publicitária, que é, digamos assim, o documento, né, cujos artigos prevêem situações que podem acontecer em que a ética publicitária é ferida e, nesse caso, a campanha sai de veiculação, né, sendo essa decisão do CONAR. Sim. O código em si é bastante complexo, ele é bastante rico, né? E é interessante que o CONAR ele procede dentro de uma relação social mesmo, faz uma atualização,
Ele tem um código, mas tem uma série de anexos que vão sendo colocados como guias também, né, como fontes para analisar as peças, porque a sociedade vem se transformando. Então, é importante que a gente tenha em mente que as peças publicitárias que eram apresentadas, né, a propaganda que era apresentada nos anos 80, muitas delas hoje não teriam cabimento. Exatamente. Porque a sociedade demanda outras explicações, outras narrativas, outras apresentações. O que era aceito numa época não necessariamente é aceito hoje. Um exemplo é a propaganda de cigarro, né? Propaganda de cigarro. Proibida por lei. E, por exemplo, a mesma questão. Anos 90, a bunda feminina estampava todas as cervejas. A forma de representar Sim. a mulher em comerciais de Era cerveja. pela bunda, né? Era pelo corpo. Era um corpo sexualizado. Não há problema no corpo sexualizado. O problema é como ele é feito. Hoje, o movimento social feminista tem uma demanda que existam outras representações. Até porque a mulher também é público-alvo, ela também consome Exatamente. cerveja e não gosta de se ver representada dessa forma. Só dessa pelo forma. seu corpo. Apenas só pelo pelo corpo. corpo, como objeto. Perfeito. Bom, então para fechar, eu gostaria de retomar o gancho do assunto principal, que era a propaganda do Banco do Brasil. Gerou algumas respostas. Por exemplo, a do Burger King, que convocou os artistas que participaram da propaganda original, e o governo da Bahia, que também fez um vídeo voltado para o mesmo público. Na visão de vocês, por que isso é importante para a publicidade e para a população como um todo, né, para a forma de expressão? O Burger King vem analisando, vem trabalhando com esse mote de diversidade, né? Recentemente teve uma propaganda do poliamor, que gerou uma certa turbulência nas redes sociais, porque muitas das pessoas não sabiam nem que era o poliamor, que isso era possível, que isso era cabível, e quando as pessoas, a família, né, lá diante da televisão, se deparou com uma menina tendo 2 namorados e aquele relacionamento sendo possivelmente feliz, aquilo é um choque cultural para algumas pessoas. O choque cultural, ele é próprio da diferença. A diversidade, ela vai gerar o conflito. É inevitável. Eu tenho as minhas certezas sobre o mundo e, de repente, me deparo com outras possibilidades de existência. Como eu lido com isso, né? Como eu vou lidar com essa diversidade, com o outro sendo diferente de mim? Pode ser pela aceitação, pela curiosidade, pelo exótico, e pode ser pelo conflito. E a gente teve, no caso do Burger King, algumas, como resposta, propaganda do threesome, né, desse poliamor, algumas pessoas falando que iam boicotar a marca, né, o sanduíche, no caso a lanchonete. A mesma coisa aconteceu quando o Burger King ele trouxe também essa provocação social, convocando ou perguntando se quem se sentiu ofendido, né, dos atores que estavam ali, os modelos que estavam ali na propaganda do Banco do Brasil, que saiu de circulação, se eles gostariam de fazer uma propaganda com o Burger King, porque ali eles seriam acolhidos. Esse vem sendo um posicionamento da marca, né? Ela vem tentando trabalhar mostrar a diversidade do público dela, que é um público jovem. Eu acho fundamental que a publicidade possa usar isso como recurso, porque enriquece. É muito mais rico você trabalhar com a diversidade do que você trabalhar com modelos já pré-determinados. A chance de você retratar a realidade é muito maior, porque a realidade é diversa. A realidade não é o que eu quero que ela seja. A realidade, ela é a experiência que as pessoas têm em suas vidas cotidianas. Se na propaganda do Banco do Brasil tinha jovens, brancos, negros, cabelo colorido, tinham outras sexualidades, outras identidades, aquelas que poderiam fugir da lógica do padrão, ou seja, que poderiam estar representando toda uma comunidade LGBTQIA+, porque essas pessoas existem, essas pessoas estão no mundo. Sim. Elas têm direitos de cidadania e buscam serem representadas nas peças publicitárias. Então, eu acho importante que as empresas percebam isso como potência, percebam isso como mercado, como esses estilos de vida eles estão sendo cada vez mais evidenciados, porque essas pessoas estão cada vez mais militando e buscando essas imagens junto às marcas, da mesma forma que eu também entendo como os sistemas de resistência, toda essa diversidade acontece. O preconceito ele é uma coisa inata, é nossa. O outro incomoda. A diferença do outro me incomoda. O que eu faço com isso que é o importante. Então, quando a gente tem outras representações na publicidade, como o caso do Burger King ou do Estado da Bahia, o que a gente observa que são outras narrativas possíveis e naturaliza a existência do outro. Quanto mais essas pessoas são representadas midiaticamente, menor a chance do preconceito vir à tona. Porque as pessoas vão se acostumando, vão entendendo que existem outras formas de existência. Existem outras formas de vida, outras identidades, outros estilos de vida. É muito importante que a publicidade participe desse processo, porque ela representa as marcas.
E as marcas conversam e vendem para esses públicos, também para esses públicos. Sim, obrigado. E, Júlio, você... O Brasil não é linear, não é monótono. O Brasil é é pluricultural. Então, a propaganda, a comunicação no Brasil, a cultura brasileira, ela não está alinhada com uma linha, com a linha do presidente ou com a linha da maioria, porque existem muitas tribos aqui representando o brasileiro. É uma cultura rica, por mais que partes dessa cultura ou dos grupos que a produzem, que a formam, que a representam, incomodem algumas pessoas que se pensam ou se denominam a maioria, sem estar tão atentas assim às estatísticas do IBGE, como a gente falou no caso da representatividade da população afrodescendente, do negro, do pardo, do mestiço, na população brasileira, que segundo o próprio IBGE representa mais da metade da população. Hoje mesmo saiu uma pesquisa dizendo que aumentou em 32% o número de pessoas que se autodeclaram negras. Isso mudou muito. Porque existia inclusive um preconceito, o preconceito social é tão grande que as pessoas tinham receio de, ao se declararem negras, assumirem com essa identidade os estigmas sociais. Exatamente. Veja como é pesado toda a estrutura social e o preconceito racial, né, étnico que a gente tem num país que, infelizmente, não assume os seus preconceitos. Isso aí. Não sabe lidar também com eles. Então, é muito sofrido para quem se vê... Para quem é rotulado de minoria, como se isso fundamentasse ou legitimasse o preconceito. Você é minoria, não é maioria, você tem que ficar de cabeça baixa, porque parece que é esse o discurso, né? Quando você fala assim, olha, a maioria prefere assim, então a minoria tem que se conformar. Não é assim. E do ponto de vista da propaganda, é muito menos, porque a propaganda é uma ferramenta, é uma mola propulsora do mercado, do consumo. E aqui também é uma sociedade de consumo. Então a propaganda brasileira, ela reflete a realidade, como ele falou. E a nossa realidade não é mais só analógica, também é digital, também há um mundo real, mesmo que seja entre aspas, mas as pessoas estão vivendo também cada vez mais no mundo virtual e se representam ali, querem se ver representados, têm vozes ali, então isso também tem que ser, e a propaganda também está ali. Por isso, essa multiplicidade de possibilidades de discurso também deve ser respeitada pela propaganda. Ela deve vislumbrar e tentar reproduzir a realidade do mercado de forma estratégica, porque é para isso, é para gerar o consumo. E eu vejo esses dois cases aí, do Burger King e do governo do estado da Bahia, são duas propagandas de oportunidade, são mídias de oportunidade que a gente chama. Eles souberam, de forma inteligente, rápida, instantânea, responder, se posicionar para ganhar pontos para a marca, para reforçar, fazer um branding muito bem feito e se alinhar ao pensamento do público-alvo deles. Então, usando de reverência, de humor irônico, né, o Burger King falou que estava recrutando pessoas para o seu novo comercial e que para participar, que tivesse sido vetado e censurado nas últimas semanas, né, especialmente no comercial de banco, que foi vetado e censurado, e podia ser homem, mulher, negro, branco, gay, hétero, trans, jovem, idoso. Está representando aqui quase toda a população brasileira. E curtir, fazer o selfie é opcional. Então usou aí de ironia. E a Bahia, gente, é o lugar, o espaço no Brasil que mostra, que mais bem representa e demonstra essa pluralidade cultural e humana que o Brasil tem, mas num ambiente de bom convívio. Assim, até onde eu conheço a Bahia e eu posso dizer isso, que eles são um exemplo. Então eles aproveitaram estrategicamente também de forma inteligente para se posicionar. Aqui na Bahia não, aqui é respeito. Então a diversidade é respeitada e faz parte da cultura, não só baiana, mas do Brasil. Então essas vozes se levantaram para fazer o contraponto, mostrar o outro lado. E acho que foram aplaudidas pelas pessoas que se viram representadas e que não pensam da mesma forma. Então acho que a população não está calada, não é um rebanho, e a gente tem os órgãos aí, como foi colocado, que estão também observando. Então cada coisa no seu lugar, no sentido do sistema funcionar, poder ser gerido de forma organizada. Se eu chego na minha casa e está tudo uma bagunça, eu não sei onde as coisas estão, então não vou conseguir dormir, trabalhar direito, não vou me sentir acolhido. Então no Brasil também, cada pessoa, cada órgão tem a sua função, cada instituição tem a sua função, eu acho que deve ser respeitada. A propaganda no Brasil, como bem colocou o Bianchi, ela, num momento crucial durante o regime militar, ela soube buscar uma solução alternativa e se antecipou a algo que era uma tendência, né,
da criação de uma lei ser sancionada para censurar a propaganda, para haver controle como havia na produção jornalística, e os próprios profissionais criaram esse projeto, mostrando que pessoas do próprio meio tinham pensamento ético, assim como jornalistas também, né? Como tem. E até o regime militar acatou isso. Então, é porque é uma coisa bem feita, foi um projeto bem pensado, bem desenvolvido e que funciona, e funcionou até hoje. Então, eu digo isso. As empresas estão atentas para essa pluralidade de vozes, de discursos, enfim. E a propaganda, ela reflete essa realidade, como ele colocou. Então, acabam surgindo outros anunciantes que se antecipam, ou que enxergam ali uma oportunidade e acabam se pronunciando e colhendo frutos para o fortalecimento das suas marcas e são aplaudidos pelo público que estão pensando neles. O Bianchi está aqui ansioso para falar. Pode falar. Eu juro que vai ser rápido. É porque a gente tem uma tendência contemporânea, né? E a gente vem observando isso no posicionamento das marcas, que pode ser através da propaganda ou só através do trabalho de branding que algumas marcas vêm desenvolvendo e que causa alguns constrangimentos sociais, por vezes. A gente vê, dentro dessa lógica que o Júlio colocou da oportunidade, algumas marcas que se posicionam de forma séria, como o Estado de São Paulo, o Estado da Bahia, ou o Burger King, que como já vem se posicionando, ou, quer dizer, que mostra uma certa um histórico, mesmo que recente, mas já tem um histórico de posicionamento e defesa de algumas causas. O Boticário, né? Que de vez por outra pode dar uma escorregada, mas acontece. A questão que eu acho que a gente tem que destacar também é a coerência. A propaganda ela tem que estar alinhada a uma coerência do tempo, da marca. Não dá para também qualquer marca, em qualquer momento, qualquer contexto, se apropriar de um tema que é sensível à vida das pessoas, como a gente vê algumas empresas, algumas personalidades, né, algumas celebridades se apropriando de bandeiras, tomando para elas os discursos, mas que em vários momentos a gente observa que que o posicionamento não se sustenta. Como aconteceu essa semana com a Loja 3. Né? A Loja 3 aconteceu recentemente, nessa semana, e como celebridade é acusada de apropriação cultural ou de pink money. O que é essa apropriação, né, do discurso? É o discurso do vazio. É esvaziar a narrativa do outro. Você se apropria do outro, você dialoga com o outro através da busca do capital, através do dinheiro, da influência, mas quando o outro que está aí militando, precisando efetivamente de um posicionamento, de uma coerência, há um abandono, há um vazio. Eu acho que é uma questão da marca e a propaganda, a publicidade trabalham a marca, tem que participar desse processo. Eu acho que é um processo dialógico de entendimento do papel da marca e como ela vai usar os meios comunicacionais que ela tem para comunicar com o público. Mas tem que ser trabalhado com coerência. Não dá simplesmente para se apropriar das bandeiras, se apropriar das questões sociais, porque virou moda. Isso não pode ser moda. Marketing social, societal é muito sério, uma questão séria. É não muito pode sério. ter oportunismos, não tem lugar para isso, porque o público descobre isso. Então, e acontece, e acontece que a marca ela se mancha. Foi o que aconteceu com a A3. Um posicionamento de uma pessoa importante dentro da marca que não era condizente com toda a estrutura de posicionamento. Né? Então você vende para um público, mas você, na verdade, tem um certo desprezo pelo seu próprio mercado. Né? Não dá para se... interno também, sim, pelos prestadores. Né? As pessoas que trabalham ali. Né? É como subir numa favela, colocar trança, rebolar lá, mas não ter efetivamente uma construção de aproximação. Né? Fica no vazio. É você precisar de uma pessoa que te espelha e ela simplesmente te ignora quando você precisa, porque valorizam outras narrativas que são narrativas que vão contra uma minoria como a minoria LGBT. Né? E o pink money não pode ser utilizado simplesmente para ganhar capital. Né? Tem uma relação de capital cultural, tem uma relação de troca, tem que ser estabelecida, de vínculo. Bom, pessoal, o Vim Debate vai ficando por aqui, infelizmente. Gostaria de agradecer a presença do Eduardo Bianchi, do professor Júlio. Eu que agradeço. Eu agradeço também. Obrigado. Os ouvintes não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. O Facebook é Rádio Uva, Instagram Rádio.uva, Twitter é Rádio Uva BR e o SoundCloud é Rádio Uva também. E no YouTube também é disponibilizado todos os áudios lá. Só procurar pela Rádio Uva também. É isso. Rádio Uva, informação sem fronteiras.